Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Dev em Dobro. Aqui nesse podcast a gente fala sobre algumas áreas, né, da tecnologia e de tecnologia em geral também. E a gente foca muito no desenvolvedor ou na desenvolvedora iniciantes, mas também a gente pega o público, né, que já está há mais um tempo, porque os assuntos acabam servindo, né, para todo mundo. Servindo para todo mundo, mas a gente tem esse foco um pouco mais em quem está iniciando, né, para ajudar a pessoa na carreira. E o tema da live de hoje é Síndrome do Impostor. Então, até o fim desse episódio aqui, tu vai entender o que é a síndrome do impostor, tu vai ver se tu tá, né, com essa síndrome, talvez tu já esteja, tu nem saiba, e também a gente vai te dar várias dicas aí de como é que tu consegue, né, superar essa síndrome um pouco, tá? Então, se tu tá ouvindo, né, esse podcast pelo Spotify, segue a gente lá. A gente já tem alguns podcasts lá, então tu pode também assistir os que a gente já fez. E se tu tá vendo no YouTube, se inscreve, deixa o like aí no vídeo também, que nos ajuda bastante, beleza? Então, vamos começar. Acho que, bom, primeiro, né, a gente pode falar um pouco, fazer um disclaimer inicial aqui que é importante, né, que nós somos programadores e professores, a gente não é psicólogo. Então, a gente vai falar algumas coisas aqui do nosso ponto de vista, muito do nosso ponto de vista, porque a gente já sofreu um pouco disso, né? Da nossa própria experiência, né? A gente já teve bastante um pouco dessa síndrome do impostor, né, em vários momentos da nossa carreira, então a gente pode dar nossa opinião, né, do nosso ponto de vista. Do nosso ponto de vista e do ponto de vista dos nossos alunos também, das pessoas que nos seguem em todas as nossas redes, que nos falam sobre isso, né? Pedem ajuda, então a gente consegue dar esses dois pontos de vista aí. E só que, né, de novo, a gente não é psicólogo, então leva o que a gente falar aqui em consideração, sim, mas caso você já esteja num caso mais extremo aí de ansiedade, né, de, sei lá, se achar uma fraude, procura ajuda médica, né, especializada, que vai te ajudar com certeza muito mais. Então, só esse disclaimer inicial aí para que tu fique ligado e ligada, né, mas beleza. Então, vamos falar sobre esse assunto que afeta muita gente, né, muita gente mesmo. Sim. Até eu tava vendo uma reportagem, acho que era, que essa síndrome ela afeta cerca de 80%, algo assim, de programadores. Então, é muita gente, né? E isso se dá por alguns motivos, que a gente vai falar também um pouco mais pra frente, né? Mas, o que a gente queria falar com vocês hoje sobre isso, né? A gente queria falar, primeiro, o que é a síndrome do impostor. Acho que é importante a gente deixar claro o que é. Então, basicamente, a síndrome do impostor é quando tu se sente uma fraude, ou tu não se acha capaz de fazer alguma coisa, de aprender alguma coisa. Então, isso acontece muito com quem está iniciando na programação, né? A pessoa começa a estudar ali, não consegue entender muito bem as coisas, e daí já se acha uma fraude, né? Ou começa a se comparar também com pessoas que estão estudando junto, e daí a pessoa está avançando mais rápido que ela, e ela já se acha ali uma fraude, acho que não consegue acompanhar, né? E daí já começa a pensar que não é pra ela. Essa é aquela coisa, né? O que é um impostor, né? Um impostor é uma pessoa que não deveria estar ali, né? E que, sei lá, mais ou menos isso, né? Uma pessoa que não deveria estar ali, não mas se sente merecedora, né? Mas está ali por algum motivo e muitas vezes ela acha que é sorte. Isso. Na cabeça da pessoa, ela acha que ela deu sorte, ou ela acha que, sei lá, ela pode ter passado num processo seletivo, mas que ela ainda assim não se sente preparada para exercer aquele cargo, e daí isso causa vários problemas de ansiedade, né? Vários problemas que a gente já falou aí, até nos outros podcasts, né? Mas isso é um problema que eu acho que não acontece só na área de programação, né? Isso deve acontecer em qualquer área. Com certeza. Qualquer pessoa que exerce um cargo, às vezes... acho que o cargo de quem está começando talvez não seja tão complicado, porque a pessoa ainda está no momento que ela está ali aprendendo. Eu vou além e digo que até antes, né? Até quando a pessoa está na faculdade, muitas vezes ela está ali estudando e ela não entende os conceitos da faculdade e começa a se achar uma fraude, né? Começa a achar que não deveria estar ali. Sim. Então, acho que até antes da pessoa já entrar no mercado, ela já está ali no estudo mesmo, já está meio que achando que é uma fraude e quase desistindo muitas vezes, né? Então, a síndrome do impostor é basicamente isso, né? Tu achar que tu tá num lugar que tu não merece estar ali, né? Mas... E levando a um extremo, eu acho que tu chega, às vezes, até um ponto de que tu se acha uma completa fraude, né? E que tu pode ser descoberto a qualquer momento, que vão te descobrir, que vão ver que tu não sabe, que vão te demitir. Então, acho que esse é um caso bem extremo, né? Daí isso começa a gerar várias outras coisas, né? Começa a gerar ansiedade, começa a gerar depressão, então... Até um ponto importante que a gente fala para as pessoas, né? Por isso que não adianta tu mentir, por exemplo, num processo seletivo de uma vaga.
Porque se tu mentir, se tu falar que tu sabe um monte de coisa, e daí pode ser até que tu passe ali na entrevista, no teste técnico, e entre na vaga. Só que daí se tu entrar na vaga, vai ficar claro pra todo mundo que tu não sabia realmente aquelas coisas que tu falou, que sabia. Às vezes a pessoa pode pegar um teste técnico e pedir pra outra pessoa fazer. Ou pedir tanta ajuda pra alguém que ela acabou não fazendo quase nada daquilo ali, passa no teste, entra na empresa e daí ela vai ver que ela não sabe nada e as pessoas lá dentro da empresa também vão perceber que tu não sabe muita coisa do que tu disse que sabia. E ela já fez sabendo que não sabe. Então não tem nesse nem o que reclamar, né? nesse caso tu não tem nem o que reclamar. Tu entrou sabendo que tu não ia conseguir dar conta do trabalho e tu tá lá dentro e daí sim, daí tu poderia até ser considerado um impostor ali dentro. Sim. Porque tu fez um teste técnico, tu passou daquele jeito de uma forma que tu não deveria, né? Foi indevida, né? Então, nesse caso, a gente sempre aconselha, né? Sejam sempre claros, sinceras quando vocês estão fazendo o teste, porque isso vai voltar para assombrar vocês no futuro. Então, sejam diretos. O que vocês não sabem, fala que não sabe, porque senão depois tu vai arrumar problema aí dentro da empresa. Uma outra coisa bem importante, né? Que as pessoas que sofrem um pouco dessa síndrome pensam ou fazem, né? Às vezes elas começam a se auto-sabotar, né? Elas começam a se auto-sabotar mesmo, né? Vão fazer alguma coisa, vão desenvolver alguma coisa, sabem fazer, fazem errado, pra se auto-afirmar, né? Ou auto-afirmar que elas realmente não sabem, e daí elas se sentem, né? Um pouco menos estressadas, eu acho, porque elas pensam, não, eu realmente não sei, então eu fiz errado porque eu não sei, mas elas sabem. Então elas começam a se auto-sabotar, o que é muito ruim, e também elas não conseguem ver o progresso delas, né? As coisas boas que elas fazem, elas não conseguem enxergar e só olham os pontos negativos, só olham os erros. A pessoa pode ter um feedback ruim de uma coisa que ela fez e ela tem 15 feedbacks bons, e esses 15 feedbacks bons que ela tem não servem de nada, porque ela só vai ficar naquela ideia fixa daquele um feedback ruim que ela teve. Então, cuidado com isso, sempre tenham em mente as coisas boas que vocês fizeram. A gente vai dar umas dicas depois no final de coisas que vocês podem fazer para melhorar isso, né? Para pensar mais nas coisas boas, no sucesso de vocês, do que nas coisas ruins, nos feedbacks, nos erros, porque os erros, como a gente sempre fala, vão acontecer. Não tem muito o que fazer, né? Quanto a isso, tu vai errar e tudo bem. E tu tem que ver o erro como uma forma de aprender, né? De melhorar. Não é como se as pessoas estivessem jogando aquele erro na tua cara, né? Muito pelo contrário, as pessoas estão muitas vezes te dando um feedback construtivo para que tu melhore naqueles pontos. E aí, se tu ficar com essa mentalidade de que tu errou e que tu é uma fraude, que tu é um impostor, daí tu nunca vai conseguir progredir, nunca vai conseguir evoluir. Tu tem que ver o erro como uma forma de melhorar. Tá? Então, o que a síndrome do impostor causa na pessoa que está aprendendo agora programação, né? Isso a gente consegue falar bastante, porque a gente tem as nossas comunidades abertas aí de programação, né? Para iniciante. A gente vai falar um pouco sobre o que a síndrome causa nas pessoas que estão aprendendo, né? O que a síndrome pode causar nas pessoas que já estão trabalhando, ou antes disso, né? A pessoa que está buscando uma vaga de emprego já, e a pessoa que está trabalhando também depois. A gente vai falar um pouco sobre todos esses aspectos aí, e daí no final a gente vai dar as dicas, que realmente são as dicas importantes, né? Que daí tu tem que... Fica até o final, porque vai ser importante. A gente vai dar essas dicas, que são dicas muito boas e práticas para te conseguir sair um pouco disso, né? Então, a parte do que eu estava falando ali de... Para quem está aprendendo programação, né? Quais são os principais indícios de que tu tá, talvez, com uma síndrome de impostor, né? A gente vê bastante em pessoas que estão na comunidade ali aberta, que a gente tem uma comunidade no Discord, a gente tem a comunidade dos alunos, e uma das coisas que a gente mais vê é o pessoal que está estudando programação há alguns meses já tem uma base legal, já poderia estar aplicando para vagas, mas está sempre com aquela... Não, a gente pergunta para a pessoa, tu já está aplicando para vagas? Ela fala... Não, ainda não, porque isso aqui eu ainda não estudei muito bem. Beleza, passa um mês, a gente vai lá e pergunta de novo. Tá, agora tu vai começar a aplicar para vagas? Não, porque isso aqui agora que essa eu tenho... outra coisa... Agora essa outra coisa que eu não sei muito bem e eu acho que precisa. Daí a pessoa vai no achômetro, pensando que talvez ela precise estudar 1000 coisas para se sentir preparada e confiante. É um ciclo infinito, porque ela nunca vai parar de falar isso, né? Ela nunca vai estar pronta realmente. Parece que ela usa o estudo como uma maneira de não aplicar. Né? É um pouco até de receio de aplicar, de fazer o processo seletivo. A gente sabe que no início dá um pouco de medo, né? É uma coisa nova que tu está fazendo, então tu pode ter um pouquinho de medo de fazer ali, mas... Dá muito medo, né? Tu nunca fez,
tu não sabe como é que vai ser, tu tem medo de falhar, tu tem 1 milhão de coisas, né, na cabeça da pessoa. Mas é o que a gente sempre fala, né? Tu poderia já ter começado a fazer um teste técnico, tu já poderia estar participando de processos seletivos há muito tempo. Acho que a pessoa tem que pensar no teste como um aprendizado. Ela já tem que ir no teste, obviamente tentando o máximo passar, né? Mas também pensando que ela pode não passar no teste, tudo bem. Aquilo ali vai ser uma experiência que tu vai adquirir para o próximo teste. Aí tu vai fazer o próximo teste. Pode ser que tu passe, pode ser que tu não passe, mas é uma experiência de novo que tu vai adquirir pro próximo. Aí tu vai fazer 10 testes, até que tu vai chegar num momento que tu vai conseguir uma vaga. É então, isso, né? Parece que a pessoa quer passar no primeiro. Na primeira entrevista que ela faz, ela quer passar. Daí se ela não passa, ela se sente super mal. Que é uma autoafirmação, né? Se eu passar, daí eu sou realmente digno, né? Que nem o Thor. Mas não, na verdade, tu não quer dizer que tu precisa passar na primeira, né? Tu faz 30. Depois de 30, se tu não passou ainda, daí tu pode começar a ver muitas coisas, na verdade, né? Mas só usando um exemplo, né? Faz 10, então. Daí, se tu não passou em 10, daí talvez tenha vários pontos que tu precisa melhorar. Daí tu volta e vai melhorando. Mas esse processo de ir melhorando também, ele é incremental, né? A cada entrevista tu pega o feedback e vai para a próxima. Mas o que eu queria dizer é que às vezes a pessoa está muito mais pronta do que ela pensa e ela passa meses sem fazer teste técnico nenhum, só estudando e usando o estudo como uma desculpa, no fim das contas, para não aplicar e não entrar no mercado de trabalho, porque dá um pouco de medo, mas entrar no mercado é o ponto principal, né? É o que vai realmente te fazer evoluir como desenvolvedor, desenvolvedora e não ficar estudando meses e não praticar e não aplicar e não entrar no mercado. Isso aí. Então, é basicamente isso, né, desse ponto. Cuidado com esse ponto, então, só reiterando, né, porque isso é uma coisa que acontece muito com as pessoas que estão começando. Isso já é uma coisa, né, de uma pessoa que já está procurando vaga, na verdade, né? Então, nem é a pessoa que está começando o estudo, é a pessoa que já está procurando uma vaga e que já está nesse sentimento de eu não sei o suficiente. Então, só cuidado com isso. E outro ponto, né, que a gente vê muito de alunos, alunas, pessoal que está aí no Telegram, no Discord, o pessoal fala que a pessoa se compara demais, né? Então é muito aquele negócio, tô vendo aqui pessoas que estão bem mais evoluídas do que eu e eu me sinto daí totalmente despreparado. Eu não sei se eu vou conseguir chegar nesse nível, então eu não vou também aplicar para vaga nenhuma, eu vou tentar chegar sempre no nível de quem tá na minha frente, só que dificilmente tu vai chegar, porque a pessoa ela vai avançar também, e tu não vai conseguir chegar no nível de uma pessoa que, por exemplo, começou antes que tu, ou tem mais tempo para estudar. A não ser que ela pare, que a pessoa pare de estudar. Né? Mas não vai contar com isso, né? Tu tem que nem a gente já falou em outros podcasts, tu não pode se comparar com outras pessoas. Se compara com o teu eu de 1 mês atrás, de 6 meses atrás. Essa comparação que tu tem que fazer contigo mesmo. Ou contigo mesmo, então esse é um ponto importante também. Não se compara, né? Porque senão tu vai ficar sentindo essa síndrome direto, porque se a gente se compara, a gente sente que a gente não tá tão preparado quanto o outro, quando muitas vezes a outra pessoa tá estudando há muito mais tempo do que nós, ou tem muito mais horas para estudar do que a gente tem 1 hora e a pessoa tem 6 horas por dia, então fica difícil da gente se comparar e isso pode sim causar também a síndrome do impostor. Outra coisa que a gente já falou, mas que é importante reiterar de novo, né, é esse negócio do feedback. Quando tu tá estudando, tu faz um projeto e tu manda o projeto para uma pessoa, por exemplo, né, para um mentor teu, para um professor, aqueles feedbacks que tu vai receber desse mentor, desse professor, ou de outros alunos, né, outras pessoas que estão aprendendo junto contigo, são muito importantes. Tu vai receber feedbacks positivos e tu vai receber feedbacks negativos. No começo, muito provavelmente tu vai receber muito mais feedbacks negativos do que positivos. Então, já pensa nisso, né? Já pensa que tu vai receber feedbacks negativos, que são críticas construtivas para te melhorar o teu código, para te melhorar como programador, mas não foca nisso, né? Pega esses feedbacks, corrige eles e parte para a próxima. Não deixa que 15 feedbacks negativos por exemplo, tu recebe 15 feedbacks negativos e recebe um positivo. Aquele positivo tu meio que nem se importa, acho que não é nem feedback negativo, né? É uma crítica geralmente construtiva. Um feedback, ele é uma coisa para que tu melhore. Uma crítica não tem... Tipo, o feedback negativo pode parecer uma coisa muito ruim, né? Mas o feedback, ele geralmente, ele é uma forma de tu melhorar, né? Geralmente vai ser isso, né? Claro que vai ter pessoas que são meio sem noção e vão te falar coisas
bem negativas do teu trabalho, né? Só que daí, para esse tipo de pessoa, tu não precisa nem escutar, né? Tu pega um feedback de uma pessoa que tu confia, um feedback ali de uma pessoa que tu já conhece da comunidade ou de um professor, e daí tu leva esse feedback como uma forma de melhorar o teu código, melhorar a forma como tu desenvolve e ser sempre um pouquinho melhor. Então, o feedback ele serve para isso, tá? Então, se estão te dando feedbacks muito ruins, assim, de formas que tu não conseguiria pegar aquilo ali e melhorar o teu código, então talvez tu tenha que parar de escutar essas pessoas e buscar outras pessoas para te dar feedback. E outra coisa é deixar tudo para a última hora, né? Que geralmente isso muita gente faz, né? Tanto nos estudos, na faculdade, né? A gente fazia isso. Mas usar isso como uma desculpa, né? Para não conseguir atingir um objetivo. Então isso é bem comum também, né? A pessoa deixa as coisas para a última hora e daí quando ela não consegue, ela fala, mas é que não deu tempo de eu fazer. Então, mas não deu tempo porque tu não se organizou, tu não se planejou, tu não começou a estudar antes. Tu tinha tempo, né? Tu só deixou para a última hora pra, às vezes, botar a culpa nisso, né? Botar a culpa de que tu não teve tempo para fazer. Então isso é um problema, né? Isso, quem tem a síndrome de impostor também acaba fazendo muito isso. De novo, para se autoafirmar de novo, né? De que, não, eu sou um impostor, eu não consegui fazer. Então, cuidado, né? Se tu se planejar, se tu estudar, né? Se tu tiver um tempo ali dedicado para estudo, tu vai conseguir atingir o objetivo. Pode não ser da melhor forma possível no começo, quando tu tá começando, mas isso é normal. Mas tu vai conseguir atingir o objetivo, tu vai se sentir pelo menos bem com isso, né? Com atingir aquele objetivo, o teu planejamento. Então, acho que é isso. Para quem tá estudando, é isso. Esses são os pontos aí que tu tem que ficar ligado ou ligada, né? Se tu tá fazendo algum deles. E depois, no final, como eu falei, a gente vai falar um pouquinho sobre como que tu pode melhorar essas coisas. Daí, fechando esse ponto, né? Tem também o ponto da síndrome do impostor quando ela atinge a pessoa que já tá procurando vaga, né? Então, a pessoa já tá meio mais preparada. Já estudou, já tá mais preparada, começou a buscar vagas agora, e daí bate de novo aquela síndrome do impostor, né? Por N motivos. Inclusive, eu posso contar a minha própria história, né? Quando eu fui para São Paulo, eu tava buscando emprego lá e daí eu comecei a buscar empresas boas, né? Aquele negócio que a gente fala bastante, né, pro pessoal. Busquem empresas que vocês gostariam de trabalhar. Não deixem tanto. No começo talvez isso aconteça mais, mas depois não deixem tanto que as empresas escolham vocês, que as empresas entrem em contato contigo. Tu tem que ir atrás da empresa que tu quer trabalhar. Tu tem que buscar uma empresa que tu acha legal. Faz uma lista de empresas que tu considera legais e tenta buscar emprego nessas empresas. Por que não fazer assim, né? As chances de tu conseguir um emprego mais legal dessa forma aumentam muito. E nessa época eu estava fazendo isso, já tinha bem mais experiência, né? Já faz uns 3 anos, acho que faz mais ou menos isso. Então, eu comecei a buscar vagas, né, lá em São Paulo, e daí eu vi que várias empresas que eu queria estavam me dizendo não. E o que é totalmente normal, né? Às vezes a gente não tá na mesma vibe, na mesma cultura, no mesmo momento do que a empresa que a gente quer trabalhar, e tá tudo bem também. Várias dessas empresas eram com tecnologias que eu não sabia, não conhecia, então também tinha isso, né? Eu teria que entrar lá para aprender, mas eu estava disposto a tentar pelo menos fazer os processos seletivos. Só que uma das empresas que eu queria muito trabalhar, eu fui fazer a entrevista, quer dizer, várias delas, né? Mas essa mais porque era uma que eu queria muito. E eu fui fazer a entrevista lá e eu sentia... Antes de ir para a entrevista, eu estava sentindo que talvez eu não passasse, porque talvez eu não estivesse pronto. Só que eu sabia que eu estava pronto. Eu sentia que eu tinha estudado, que eu sabia bastante de programação, que eu tinha bastante o fit cultural com a empresa, só que mesmo assim eu estava sentindo que eu não estava preparado para ir para aquela entrevista e passar naquela vaga. Só que eu sabia, né? Essa é a diferença de uma pessoa que já está há muito tempo no mercado. Eu sabia que eu ia sentir tudo isso. Em todos esses processos, nessa empresa que eu queria muito trabalhar, eu sabia que eu ia sentir a síndrome do impostor batendo e alguma coisa me dizendo que eu não ia passar, que eu não ia conseguir. Sempre vai ter essa vozinha na tua cabeça dizendo que tu não vai conseguir fazer alguma coisa. Só que tu não tem que dar bola para essa voz, tu tem que confiar mais no que tu sabe, né? Sabendo sempre que tu não sabe tudo. Eu fui para lá sabendo que eu não sabia tudo, que talvez eu não conseguisse fazer o teste técnico até o fim, mas eu fui pensando, não, eu sei, eu tô preparado e eu vou fazer o meu melhor. E eu fiz o meu melhor. Não finalizei o teste até o final, mas a parte que eu fiz, ali junto com o pessoal ali que tava fazendo a entrevista, a parte que eu fiz eles gostaram e eu fui contratado. Então, é uma coisa que a gente fala para vocês bastante, né? Vocês não podem
deixar a síndrome do impostor parar vocês, né? O medo de não conseguir te parar. Porque ele sempre vai existir. Sempre vai ter aquela Tu deixar o medo, esse medo te parar, tu não vai fazer nada. não vai fazer nada nunca. Nem em programação, nem nada na tua vida, né? Então, não dá bola pra vozinha que tá te dizendo que tu não vai conseguir. Tu não sabe se tu vai conseguir. Tu não sabe se tu vai conseguir ou se tu não vai. O que tu tem certeza que tu pode fazer é ir lá e tentar aplicar pra vaga e tentar passar. Fazer o teu melhor. Fazer o teu melhor. Esse é o ponto principal. E é nisso que tu tem que focar e não na vozinha que fica te dizendo que tu não vai conseguir. Um outro ponto aí que também a gente vê bastante nessas pessoas que já estão buscando um emprego, né? É que a pessoa, geralmente ela vê vagas de emprego que pedem, sei lá, 5 tecnologias, por exemplo, e elas sabem 4. Aí elas pensam, não, então eu não vou nem aplicar porque eu não vou conseguir passar porque eu não sei a tecnologia X, que é a única que ela não sabe, e daí ela deixa de aplicar para uma vaga legal porque ela não, de novo, não se sente preparada porque ela não sabe todas as tecnologias que a empresa pede. Isso é muito errado, porque pode ser que tu saiba muito bem as outras 4 e a empresa esteja disposta a te ensinar essa quinta que tu não sabe. Então, por que não tentar, né? Não custa nada tu mandar o teu currículo, tu mandar os teus projetos. Se tu for chamado para uma entrevista, tu conversar na entrevista, tu dizer que tu não sabe a tecnologia X, mas que tu sabe as outras 4 tecnologias. E que tu tá disposto a aprender essa que tu não sabe e ver o que vai acontecer. Pode ser que a empresa esteja disposta, de novo, a investir em ti, né? A te contratar e te ensinar essa linguagem que tu não sabe. Inclusive, a gente já viu isso acontecer várias vezes, né? Pessoas que sabiam, sei lá, HTML, CSS e a vaga pedia JavaScript. A pessoa foi lá, fez o teste e passou. E foi contratado. Não sabia Angular, não sabia framework de JavaScript, passou e começou a trabalhar lá dentro da empresa aprendendo. Então, as empresas elas estão muito abertas hoje a ensinar. Só que tu tem que ter, né, a coragem de aplicar também. Né? E mostrar que pelo menos aquelas coisas que tu sabe, tu realmente tem uma base boa e tu poderia aprender o resto dentro da empresa. Sempre deixando muito claro que tu não sabe, né? Não vai mentir. Se a vaga pede Angular, tu não vai falar que tu sabe Angular, sendo que tu não sabe, porque depois tu vai entrar e tu vai se ferrar, porque daí tu não vai saber fazer nada. Então, sejam sempre sinceros nesse ponto. Um outro ponto também, que a gente já falou um pouco, né? Mas é que basicamente a pessoa fica anos e anos e anos estudando, muitas vezes, antes de entrar, porque ela nunca se sente preparada, né? Então isso é muito ruim. Tu vai ficar anos tentando estudar uma tecnologia ou várias tecnologias e nunca vai estar pronto, né? E um ponto disso é que a tecnologia, a programação, ela avança muito rápido, né? A tecnologia avança muito rápido. 1 ano, 2 anos para tecnologia é muito tempo. Então, se tu for ficar esperando, né, esperando sair a próxima tecnologia mais legal, ou querer estudar a tecnologia mais legal que saiu agora no início do ano e não sei o quê, tu vai ficar, nunca vai estar se sentindo pronto para entrar pro mercado. Então, isso que a gente sempre fala, né? Estuda muito bem a base. Tu quer trabalhar como front-ender, estuda HTML, CSS e JavaScript, muito bem, a base dessas linguagens, estuda até o avançado dessas 3, que não é muita coisa. Se tu for pegar todas as tecnologias que existem, linguagens que existem, 3 coisas é pouco. Então, estuda muito bem essas coisas, essas 3 tecnologias, e daí começa a procurar vagas. Por quê? Porque se tu souber muito bem JavaScript, tu pode pegar uma vaga de React, tu pode pegar uma vaga de Angular, tu vai conseguir desenrolar muito bem nessas tecnologias, porque tu sabe a base, que é o JavaScript. Então, não espera estar pronto, não fica anos estudando, né? Que nem a gente fez faculdade, né? Então a gente ficou 2 anos e meio, 3 anos estudando para ainda entrar no mercado de trabalho sem saber nada, ou sabendo muito pouco, porque a faculdade não te dá tudo que tu precisa. Tu precisa, muitas vezes, buscar por fora, né? Cursos, ou estudar por fora de graça na internet, mas compensando tudo que a faculdade não vai te dar. A faculdade vai te dar muita teoria, às vezes pouca prática, e tecnologias um pouco mais defasadas, muitas vezes também. Então, tu vai ter que estudar por fora, para que tu consiga entrar no mercado de uma forma boa, sabendo o que tu tá fazendo, né? E não que nem a gente que acabou entrando sem saber quase nada, e teve uma curva ali de aprendizagem muito pior, né? Porque a gente não sabia o que a gente estava fazendo. Basicamente, a gente teve que aprender dentro da empresa. Sim. Então, basicamente, isso é para quem já está procurando as vagas, né? A gente sabe que também aflige bastante quem está procurando vagas. E o recado final é esse, né? Não deixa a síndrome do impostor te parar, porque senão tu vai ficar meses
estudando ou se preparando e tu não vai conseguir... Às vezes anos. E tu não vai conseguir pegar vaga nenhuma. Então, começa logo, começa cedo a tentar entrar em empresas, fazer processos seletivos e treinar. E não deixa os nãos te pararem. Também, né? Então é isso. E a síndrome do impostor para a pessoa que já está trabalhando, né? Já está na área. Também é uma coisa que acontece muito. Inclusive, eu acho que acontece mais, né? Porque já é mais pressão, né? Vocês acham, o sênior ele não tem isso, né? Não tem, sim. Tem bastante, porque trabalhar numa empresa é uma coisa que pode te dar uma pressão muito grande se tu não sabe controlar isso, né? Então, são prazos apertados, são muitas responsabilidades. Desafios novos. Assim, quando tu é um pleno ainda, tu ainda tem bastante desafio, mas tu não tem tanto no nível que nenhuma pessoa que já tá um sênior, um arquiteto, um líder, né? Claro que essas pessoas vão ter um nível de responsabilidade um pouco maior, mas tu ainda vai ter, né, tua própria responsabilidade. Ainda mais se tu trabalhar numa empresa menor, com um time menor, daí tu vai ter bastante responsabilidade também. Mas tu tem que sempre tem que equilibrar, né? Essa síndrome do impostor que tu vai estar sentindo quando tu vai estar galgando aí os degraus dentro de uma empresa, né? E às vezes as pessoas têm bastante ansiedade também, né? Não, eu tô no nível pleno, mas eu quero chegar no nível sênior o quanto antes, né? E daí isso acaba atropelando, assim, o passo a passo da pessoa. E daí, às vezes, ela chega num nível sênior dentro de uma empresa, muito rápido, só que daí ela vai pro mercado e em outra empresa ela já não é sênior. Ela já é considerado com um cargo de pleno. E daí isso já é um baque muito grande para a pessoa. Então, tu tem que saber gerenciar muito bem e controlar muito bem a tua ansiedade, muito bem as tuas expectativas nas empresas que tu vai trabalhar, com o teu próprio conhecimento. Às vezes a gente acha que sabe muito e a gente não sabe nada. E às vezes a gente acha que não sabe nada e a gente sabe bastante e tá se colocando para baixo, né? Tem que tomar cuidado com esse sentimento de que tu nunca se acha bom o suficiente. Tu nunca se acha preparado o suficiente também dentro de uma empresa para fazer alguma coisa, para pegar algum desafio, né? Muitas vezes tu já tá consolidado dentro da empresa, tu já é uma pessoa referência dentro da empresa, uma pessoa que sabe muito, que ajuda as pessoas e mesmo assim tu não se acha bom o suficiente, né? Então, isso é um grande problema, né? Isso, a síndrome do impostor vai te causar esse sentimento de nunca estar bom o suficiente, de nunca estar preparado o suficiente. E isso é um sentimento que o programador ele quase sempre vai ter. Porque, como eu falei, a tecnologia avança muito rápido, tu vai ter que muitas vezes aprender coisas novas, coisas mais modernas, e tu não sabe aquelas coisas, né? Apesar de tu ser um sênior, tu vai ter que aprender muitas vezes as coisas do zero. Tecnologias, linguagens. Então, tu vai meio que sentir isso, né? Isso vai ser uma primeira sensação que tu vai ter. Não, será que eu consigo? É que eu sentia muito isso. O que eu fazia? Eu pegava e olhava para trás e via tudo que eu já tinha feito. Tudo que eu já tinha conseguido alcançar, tudo de legal que eu já tinha feito, os feedbacks positivos que tinham me dado. E eu pensava, se eu conseguir fazer aquilo, por que eu não vou conseguir fazer esse outro desafio que está aparecendo agora para mim? Eu vou conseguir. Eu só vou precisar de um tempo, vou precisar aprender, tudo mais, vou errar, mas eu vou conseguir fazer. Então, isso é uma dica bem valiosa, né? Sempre peguem essas coisas legais que vocês já fizeram e lembrem disso, né? Eu já fiz coisas até piores do que isso, até mais difíceis do que isso. Então, eu vou conseguir fazer isso também. Acho que se tu conseguir pegar esse sentimento de que tu poderia ser melhor, que tu poderia evoluir mais, se tu pegar esse sentimento e transformar isso em algo positivo, que te faça querer crescer, né? Que não te trave, mas ao contrário, né? Que te dê vontade de estar sempre aprendendo, de estar sempre evoluindo. A área de tecnologia evolui muito rápido e se tu tiver esse sentimento de que tu também quer evoluir no mesmo ritmo, tu pode usar esse sentimento de que tu não tá pronto para estudar mais, né? Claro que sem se matar, sem ser uma coisa que vai te acabar com a tua saúde física e mental, né? Mas tu usa isso como um ponto positivo, tu consegue crescer na área, tu consegue evoluir muito mais rápido do que se tu pegar isso ser uma coisa sempre negativa que te trava. Então, esse também é um conselho que a gente dá. Então, beleza. A gente finaliza aqui essa parte. Então, agora a gente vai chegar na parte de falar para vocês, né? Como lidar com a síndrome do impostor, que é algumas dicas que a gente pegou aí, de novo, da nossa experiência, conversando com nossos alunos, conversando com as pessoas que nos seguem. E a gente compilou isso em algumas dicas, que são dicas bem importantes. E tu vai
tentar aplicar isso na tua vida, tá? Então, primeiro, ser humilde e aceitar que tu não sabe tudo e provavelmente nunca vai saber. Então, a gente não tem como a gente saber tudo de tecnologia. É muita coisa para saber. Tu vai saber algumas linguagens, tu vai saber a lógica de programação, tu tem que focar em coisas que vão te dar ferramentas para que tu consiga trabalhar com várias linguagens e que tu não conhece. Que tu pegue uma linguagem nova e que tu consiga desenrolar bem essa linguagem sabendo a base da programação, de lógica, tendo referências de outras linguagens. Então, é nisso que tu tem que focar e não em tentar aprender todas as linguagens que existem, todos os conceitos que existem, porque não tem como, fisicamente, né, mentalmente impossível que tu aprenda tudo isso. Então, a primeira coisa é ser humilde e admitir que tu não sabe tudo, mas que tu sabe muitas coisas, e essas coisas que tu sabe bem, tá? Então, acho que esse é o primeiro ponto aí, primeira dica, para que tu consiga, né, não sentir tanto essa síndrome do impostor. Segundo ponto é não se comparar, a gente fala bastante, né? Não se comparar com outras pessoas, com o dev que tu vê fazendo vídeo no YouTube e que tu acha que é uma referência, uma pessoa que tu nunca vai alcançar. Se compara contigo mesmo no passado, que nem a gente já falou, tem um post até nosso no Instagram, se tu não viu lá, acessa lá o nosso Instagram, é @devindobro. Tem lá um post sobre não se comparar, né? Não se comparar com as pessoas, mas tentar sempre se comparar contigo no passado e ver e ir medindo a tua evolução, porque daí sim tu vai ter um critério de comparação justo, porque as vidas das pessoas são muito diferentes. Que nem eu falei, a gente às vezes tem uma pessoa que estuda muito mais, tem muito mais tempo para estudar, a gente não tem, então não é justo se comparar com outras pessoas, se compara contigo mesmo sempre. Outra coisa muito importante, adquirir conhecimento técnico, né? Conhecimento realmente de linguagem de programação, de conceitos de programação, estudar, investir em ti mesmo, né? Não só tempo, mas também dinheiro. Às vezes, né? Se tu tem dinheiro, obviamente, é sempre bom porque é um passo mais... é um atalho, né? Que tu consegue para aprender coisas mais rápido, mas se tu não tiver também tudo bem, tu pode estudar de graça na internet, tem muito conteúdo mesmo. Então, qual é a melhor forma de tu tentar, né, sair desse negócio de que tu é um impostor? É tu realmente investir em ti, estudar, se dedicar a estudar as linguagens que tu quer aprender e se munir, né, de conhecimento técnico, de bastante conhecimento, para que tu se sinta confiante no código que tu está fazendo. Então, no momento que tu conseguir aprender de fato, né, a programação, aprender de fato a programar e não ser um copiador e colador de código, né, que a gente sempre fala, tu vai ter, de novo, as ferramentas necessárias para que tu consiga desenvolver sites, por exemplo, sozinho, do zero, e consiga, né, entrar numa empresa e consiga fazer isso lá dentro também, corrigir bugs. Então, esse é um dos melhores jeitos, eu acho, de tu sair um pouco da síndrome do impostor. É tu estudar e se dedicar nos teus conhecimentos e investir em ti mesmo. E no começo tu não vai saber o que estudar. Tu não vai ter um cronograma claro do que tu precisa estudar, do passo a passo. Para esses casos, tu pode fazer duas coisas. Ou tu entra em comunidades com pessoas mais experientes, pede ajuda, bota lá, eu quero montar um cronograma, eu pensei em estudar isso aqui, o que vocês acham? Não chega lá também perguntando, montem um cronograma para mim. Né? Ninguém vai montar um cronograma de estudo para ti. Tu tem que montar o teu próprio cronograma e pedir ajuda para ver se as pessoas sabem, né, te ajudar a quais passos tu poderia continuar estudando depois, se o cronograma que tu fez está legal. Pede ajuda em comunidades, porque isso também vai te ajudar bastante. Ou o segundo ponto que tu pode fazer é comprando um curso, fazendo um curso de alguém que já vai ter toda a metodologia lá dentro e tu só segue aquilo e tu não precisa gastar o teu tempo montando o cronograma. Tem essas duas opções que tu pode usar para adquirir conhecimento. Outro ponto daí que a gente separou, né, que te ajudaria a vencer essa síndrome do impostor um pouco eu acho que pedir feedbacks para pessoas de comunidades, pessoas que tu confia, né? Muitas vezes quando tu participa de uma comunidade tu faz amigos, faz amizades lá dentro e tu pode pedir feedback para essas pessoas ou para todo mundo da comunidade. Isso é muito bom porque daí as pessoas vão elogiar o teu trabalho. Daí quando elas elogiarem o teu trabalho, elogiar o que tu está fazendo, tu pode salvar essas mensagens, esses elogios. E quando tu precisar de um boost de energia e de força para fazer uma entrevista, fazer alguma coisa, tu pode olhar esses elogios que as pessoas te mandaram e tirar força daí também, porque a gente precisa, né, que as pessoas
nos reconheçam o nosso trabalho, valorizem o nosso trabalho. Então, isso é muito importante, né? Por isso que o feedback que tu pede é extremamente importante, porque senão, quem é que vai te elogiar? Difícil, né? Tua mãe vai te elogiar, tu vai mostrar o site pra ela, ela vai te elogiar? Pode até te elogiar, mas é tua mãe, né? É suspeita. Agora, numa comunidade de programadores, que tu manda o teu trabalho lá e as pessoas olham e te dão feedback, e te dão elogios, aí já é um ponto bem mais legal, né? De seguir. E eu vejo isso direto, né? Pessoas recebem vários feedbacks positivos, são super elogiadas, mas tem uma coisa negativa lá que elas pegam e focam naquilo, né? Então, não façam isso. Pensem nas coisas positivas primeiro e nas negativas vocês usam, né? Nesses feedbacks críticos, né? Que são críticas construtivas, usem isso para melhorar o trabalho de vocês. E não foquem nisso, né? Achando que vocês não erraram. Ah, não, eu errei ali. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Não. Né? Pega aquilo ali, usa como uma crítica construtiva e daí melhora o teu trabalho com isso. Outro ponto importante, né, é não ter medo de meter as caras. Não ter medo de ir lá e fazer uma entrevista, mesmo que tu não saiba tudo que a vaga tá pedindo. Então, o medo, né, se vocês viram Duna, o medo, eles diziam lá, né, que o medo é a pequena morte que leva à aniquilação total. Então, tu não pode deixar o medo te travar. Se tu tiver medo, vai com medo mesmo. Vai fazer com medo. Tu não vai, a gente vai sentir medo sempre, né, ou quase todas as vezes. Até para uma pessoa que é mais sênior, vai fazer uma entrevista para trocar de empresa, ela vai ter um pouquinho de medo, né? Mas, como o Cadu falou, ela vai confiar mais nas habilidades dela, ela vai ter um pouquinho mais de confiança. Mas vai entender que esse medo também é normal, né? Exatamente, mas aquele pontinho de medo ali vai estar ali, sempre. Mas tu não pode deixar que ele te paralise. Então, tu tem que ir, meter as caras, fazer as entrevistas, receber os nãos, pegar os feedbacks, melhorar, ir para a próxima e fazer um ciclo até que tu consiga a tua vaga. Então, é isso que difere, né, o sênior do júnior. O sênior, ele tem medo também, igual o júnior, só que ele vai lá e faz os processos seletivos. Ele vai e faz. Ele não deixa isso travar ele. Ele vai com medo mesmo, né? E o júnior não. O júnior já muitas vezes ele tá em medo, só que daí como ele nunca fez um processo seletivo, ele tá meio receoso, ele não vai e não faz. E fica meses sem fazer. É isso que a gente tá falando, né? Que o medo ele te trava e tu não pode deixar ele te travar. Tu já tem que ter a mentalidade do sênior. De ir com o medo mesmo e tentar fazer. E pode ser que tu passe. Então é aí que tá, né? Pode ser que tu passe e daí tu poderia já estar trabalhando numa empresa há muito tempo e tu não tá porque tu tem medo e não tá indo fazer os processos seletivos. Outra coisa, tenha mentores ou pessoas numa comunidade para te ajudar, para te dar feedbacks técnicos e não técnicos também, né? Às vezes a pessoa tá meio para baixo, tá meio desmotivada, não passou numa vaga, e daí tu vai ter que ter pessoas ali para mandar uma mensagem ali, né? Pedir um pouco de apoio, né? Uma motivação, e as pessoas vão ali, vão te ajudar. Então, tenha mentores, tenha pessoas dentro de uma comunidade, amigos, programadoras que também estão ali junto contigo, passando pelas mesmas coisas. E comenta lá, né? Conversa com as pessoas que estão lá dentro, isso é bastante importante também. E sair disso, desse estado de síndrome do impostor, ansiedade, tudo isso a gente sabe que é bem difícil para quem tá começando, principalmente. Mas se tu sente que isso te atrapalha num nível que tu não consegue, nem da forma que a gente falou aqui, né? Tu tem medo, tu sabe que tu vai ter medo, mas mesmo assim tu não consegue fazer uma entrevista, tu não consegue participar de um processo seletivo, daí a gente aconselha que tu talvez seja a hora de tu buscar daí uma ajuda especializada. Porque daí isso pode estar te afetando, né? De forma que sozinho ou sozinha tu não conseguiria fazer um processo desses. Mas a gente aconselha que tu pelo menos tente, né? Fazer uma vez. Mas aí se a tua ansiedade ou esse tipo de coisa tá te atrapalhando num nível que tu não consegue fazer, daí talvez seja o momento de tu pedir uma ajuda. Mas geralmente, né? A maioria das vezes, pelo menos que a gente vê, é essa questão do medo mesmo, né? O medo que te trava, te deixa ansioso, claro, porque tu vai ter que fazer uma entrevista com pessoas que tu não conheceu, que vão estar ali te julgando, vão estar perguntando coisas que talvez tu não saiba. Tu tem medo de parecer vulnerável, né? Tem medo de parecer burro, que tu não sabe. Então, são medos, todos os medos que a gente tem. Mas não deixem isso atrapalhar vocês. Vão lá, façam e peguem o feedback. É o que a gente sempre fala, né? Então, se vocês conseguirem fazer esses processos, esses pequenas dicas que a gente deu aqui, e melhorarem, beleza. Agora, se vocês não conseguirem sair do lugar, né?
e tiverem muito travados, travadas, daí, de repente, é bom procurar uma ajuda psicológica, não tem nada de errado com isso, né? Cadu, eu já fiz terapia, o Cadu não fez ainda, mas deveria. Pretendo fazer. Então, acho que é isso, assim, então, não deixem também... Hoje já tá muito mais, né? As pessoas já estão fazendo tratamento e tá tudo bem, é legal. As pessoas até recomendam, né? Nas empresas que eu trabalhava, eles recomendavam que a gente fizesse terapia. Porque a gente sabe que a gente tem nossos problemas e isso pode afetar a nossa carreira. Então, é só essa dica aí final que a gente queria dar. E a gente vai ficando por aqui, então, né? Então, basicamente, a síndrome do impostor é tudo isso que a gente falou, né? As pessoas não conseguem sair do lugar, se sentem uma fraude, não se sentem merecedoras. E nós como devs sêniores, nós também tivemos, nós ainda temos síndrome do impostor. É uma coisa extremamente normal. A gente já tá na área aí há 11, 12 anos e a gente ainda tem. Então, se a gente ainda tem, tu não precisa se sentir mal por ter também, tá? É uma coisa super comum, super normal, porque a gente vive num mundo que nos cobra muito. Então, a gente tem muita ansiedade, a gente tem muito esse negócio de que a gente não se acha suficientemente bom. Mas, se tu tá estudando, se tu tá aqui ouvindo esse podcast, vendo esse vídeo do YouTube, é sinal que tu é uma pessoa que já tá interessada em estudar. Tu já é uma pessoa que está interessada em crescer na área e evoluir. Então, pega isso, essa vontade aí de aprender, de crescer, de estudar. Continua fazendo o teu esforço diário aí, foca no processo, que nem a gente sempre fala, e é isso. Com isso, tu vai conseguir realmente crescer, evoluir, e é isso, não deixa o medo de travar, que nem a gente falou várias vezes. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por quem ficou até aqui. Deixem um like aí, né? Se inscrevam caso não sejam inscritos. Sigam a gente também lá no Spotify e no Instagram também, né? A gente nunca fala do Instagram quase, mas @devmdobre tem nosso Insta. E é isso. Muito obrigado por quem ficou até o final e até mais. Um abraço.